Marx realizou um denso estudo a fim de identificar as determinações que constituem o capital, que é a categoria que expressa a totalidade enquanto fim em si mesmo na constituição da sociedade mercantil capitalista. Assim, trata-se de uma demonstração que traz à luz a totalidade da categoria capital. E sendo esta uma categoria só existente na economia de mercado, podemos dizer que o estudo de Marx é um estudo sobre o capitalismo, ou seja, a sociedade constituída em face à economia de mercado, a economia baseada na troca, ou uma economia de trocas, como queiram. Ao abordar a totalidade do movimento do capital na sociedade e ainda, se Marx, desse modo, identificou o capital como uma categoria da totalidade do modo de produção, por que não é possível comparar a categoria capital identificada por Marx com o conceito de capital usado na economia de mercado, tal qual este é abordado pelos demais estudiosos da economia capitalista? Em resumo, por que Marx se referia a estes estudiosos como economistas vulgares? Eu, na minha série de vídeos sobre macroeconomia, apenas disse que não colocaria Marx em meio ao debate econômico a respeito da moeda, e a partir disso, desenvolvi o pensamento realizando uma contraposição entre economistas ortodoxos e heterodoxos. Enquanto perspectiva de análise da economia de mercado, os ortodoxos, partindo da concepção liberal clássica de economia, portanto de uma moeda-mercadoria, e os heterodoxos, partindo de uma análise da economia capitalista, baseada num conceito de moeda como um determinante especial para o funcionamento da economia de mercado. Tanto ortodoxos como heterodoxos são economistas vulgares em função da forma como lidam com a categoria capital identificada por Marx. Isso decorre do fato de nunca lidarem com a sua totalidade. Uma imposição, como veremos, da necessidade de não se constranger com a contradição inerente às determinações do capital. Daí a ideia da necessidade, a partir de Marx, de não só interpretar o movimento do capital, mas de superar o capitalismo, que é o modo de produção do capital enquanto a sociabilidade estabelecida. Sendo assim, comparar Marx com os economistas que compreendem a economia mercantil capitalista partindo de uma definição mais pobre em determinações, em comparação com a categoria capital identificada por Marx, é incorrer na falácia da falsa equivalência. Eu poderia encerrar o vídeo por aqui, contudo, quero demonstrar mais determinações que justifiquem essa afirmação, elevando esse entendimento do mais pobre em determinações ao mais rico e complexo em suas determinações. Marx, ao analisar a composição do capital em sua totalidade, percebeu que o movimento é algo inerente à sua forma. É fator fundante de sua criação e reprodução em meio à economia mercantil capitalista. E nessa mecânica, que constitui o capital, a determinação da categoria valor, enquanto um bem social constituído, advém de uma necessária exploração do trabalho, o que implica num antagonismo de classe e conseguinte contradição. A sociedade capitalista, a princípio, é pautada pela liberdade e pela igualdade. Igualdade formal e liberdade de iniciativa para produzir as condições materiais necessárias ao sustento e ao desenvolvimento, tendo como imperativo moral o direito à propriedade dos bens adquiridos com o trabalho livre. O que se percebe nessa pauta moral da sociedade mercantil capitalista é um apelo ao conceito de liberdade como premissa fundamental. É aí que se encontra a contradição. As classes, embora dependentes entre si, apresentam interesses antagônicos inerentes ao sistema de produção de valor na economia mercantil capitalista.
E essa constatação, decorrente da determinação da categoria valor, que é constituinte da categoria central do objeto, que é o capital, esse que é a causa e objetivo em si da economia de mercado. Isso, então, implica, obviamente, numa relação política. Logo, é um sistema baseado na relação de poder existente dentro da sociabilidade estabelecida. É o Estado burguês. O Estado que é um instrumento da classe dominante em qualquer situação, já que é fruto do estabelecimento da classe dominante. No modelo capitalista de produção, um Estado burguês. Portanto, que atende aos interesses do capital. Marx, a partir das determinações iniciais de Ricardo, elevou o nível de abstração a respeito do capital ao demonstrar o estabelecimento do sistema de preços a partir do valor trabalho não como uma objetividade, que seriam os custos de produção igual ao valor, e este aferido em tempo socialmente necessário para a produção da mercadoria, mas como uma face que se possibilita a partir de um arranjo político que Ricardo não se propôs a ver ao estudar a economia a partir da perspectiva somente da produção e da circulação. Marx resolve isso ao determinar que o valor não se encontra de maneira objetiva nos custos de produção. Ele argumenta que esse seria tão somente o preço de produção ou o custo de produção, e que, sendo quantificado pelo mercado em preço, não pode significar que trata-se do valor. Mesmo que o valor seja o trabalho socialmente necessário, ele não se expressa em moeda. Só é possível quantificar o valor de uma mercadoria partindo do pressuposto que o capitalismo é um sistema baseado na troca de mercadorias, usando como determinação algo comum a todas as mercadorias. Essa determinação é o trabalho. O valor se expressa determinantemente no trabalho. O preço é expresso em moeda. Ele é um índice de mercado baseado numa unidade de conta. Marx via na moeda a materialização do capital. Seria essa sua mercadoria especial para dar vida ao abstrato que é o capital, o transformando em concreto sob o véu da moeda. O valor não é o preço e nem pode ser determinado pelo preço. Isso seria um argumento circular, onde o valor determina o preço e o preço determina o valor. Logo, seria a mesma coisa. Nem poderia ser uma versão mais elaborada, sendo o valor determinado pela demanda. No mesmo caso, seria um argumento circular, pois a demanda determinaria o preço e o preço determinaria a demanda, num caso de não se admitir uma diferença substancial entre valor e preço. Assim, a ideia de desvincular a existência de um valor associado ao preço também não prospera justamente pela falta do algo que determine o preço. O preço não pode, como demonstrei, ser determinado pela demanda. Desse modo, Marx encontra a chave do processo ao perceber que o determinante do preço é o valor, e o valor é produzido pelo trabalho socialmente útil. Se o valor é trabalho, o tempo é o instrumento para quantificá-lo. Ou seja, os marginalistas não conseguem encontrar uma determinação para o preço somente a partir da demanda. Marx não cai, portanto, como os marginalistas, na guilhotina de Hume. Também não cai no mito do dado. É um materialista dialético. E também não é determinista, pois não opta pela dialética. Dialética é a forma do seu objeto, o capital, que existe, se transforma e se reproduz. Para a reprodução do capital, Marx demonstra
que o processo de circulação do dito, ou seja, seu fim em si mesmo, como ponto de partida e ponto de chegada da economia de mercado, só é possível com a apropriação de parte do valor produzido por outrem, ou seja, um processo de exploração, já que o que produz mais valor é trabalho. A questão do equilíbrio também se relaciona com o valor. Se o capital se expressa em moeda e se a moeda só reflete os preços, o valor atua como tendência. E mesmo não havendo crise, os preços nunca são equivalentes ao valor. Os preços perseguem o valor, o que demanda que a economia capitalista atue numa constante perseguição ao equilíbrio, produzindo mais quando há mais demanda do que produção e parando de produzir quando a demanda não é tão grande. Mesmo que os preços no capitalismo oscilem em torno do valor, segundo o que o Marx demonstrou, não pode haver equilíbrio. Porque se o preço não expressa o valor, já que ele está sujeito ao mercado, à lei da oferta e da demanda, o que ocorre é que este oscila apenas dentro das margens dos custos de produção, que é a determinação em moeda mais próxima do valor e que se constitui com base nas flutuações do capital constante e do capital variável, o que demonstra materialmente que o valor é determinante do preço. Ao revelar as determinações da categoria valor, Marx demonstra a impossibilidade de haver equilíbrio em meio à economia mercantil capitalista e a existência por necessidade de uma classe explorada, determinando assim duas questões centrais para a diferenciação de Marx em relação aos economistas vulgares. Uma é que não é possível se dissociar economia e política como se fez a partir de Marshall. E outra é que o desequilíbrio é uma das determinações do modo de produção capitalista. Premissa que, se aceita, não existiriam economistas vulgares, já que esses têm como objeto formular maneiras de encontrar equilíbrio para a economia de mercado. Isso nos leva a outra pergunta. Se Marx demonstrou a impossibilidade da economia de mercado trabalhar em equilíbrio, partindo da conclusão que o desequilíbrio é uma de suas determinações, por que ainda existem economistas que tentam elaborar modelos de equilíbrio geral para a economia capitalista? A resposta é que esses economistas não aceitam a determinação de Marx em relação ao capital. E a única forma de fazerem isso é desconsiderando o caráter político existente na economia mercantil capitalista. Essa desconsideração se apresenta na crítica à lei do valor em Marx. O valor em Marx é uma determinação que faz a sociedade mercantil capitalista só se sustentar moralmente se admitir sua visão aristocrática de mundo, sua necessidade de exploração para a sobrevivência, o que, em última análise, destrói o argumento fundante da sociedade de mercado, que é a liberdade. Não existem liberdade e exploração dentro da mesma premissa. Essa crítica, num primeiro olhar, pode parecer advir de uma má interpretação do que Marx demonstrou. A diferença entre valor e preço no capitalismo. Na verdade, não é isso. É causada pela necessidade de naturalizar valor em preço para assim tornar imperceptível a exploração que constitui o valor na sociedade mercantil capitalista. Partindo disso, a economia vulgar, essa dissociada da política, o que foi uma forma de associá-la à cultura da classe dominante, e que é fruto da negação da exploração necessária à economia de mercado, busca dar um entendimento somente para as determinações do preço, nunca do valor. Nunca foi elaborada uma teoria do capital mais rica em determinações que a revelada pela dialética marxiana. Assim, o que a economia vulgar faz
é lidar com as noções de produção e circulação num nível cada vez maior de abstração, sem nunca revisitar a categoria valor, que é o que dá razão ao capital. Portanto, falta aos economistas vulgares uma determinação de capital mais convincente. Marx, ao identificar a categoria dinheiro, que aqui estamos chamando de moeda, percebe que este se apresenta no capitalismo não como uma simples mercadoria, mas sim como uma mercadoria especial. A moeda atua como um necessário meio de troca para transformar dois desiguais em iguais. Porém, ao dar preço às coisas, como unidade de conta, ela quantifica o valor através do preço, o que é necessário para haver a troca, e assim satisfazer a necessidade de consumo, seja ele concreto ou abstrato. Porém, ao assumir essa função, a moeda torna-se reserva de valor, porque se ela é um instrumento necessário para a circulação das mercadorias, e o capital só se constitui enquanto tal na circulação, a moeda é, portanto, a expressão materializada do capital. Ela é a melhor expressão material do capital porque tem valor em si, seu fim em si mesmo. Ela é a expressão do capital justamente porque é o capital que confere valor à moeda, dá a ela utilidade. Esse valor vem do trabalho necessário para que a sociedade de mercado seja dinâmica. E é na dinâmica do mercado que se produz o capital. O mercado estático não aumenta o produto. Crescimento pressupõe aumento da demanda, portanto, aumento da produtividade. Se o objeto do capitalista é transformar dinheiro em mais dinheiro, essa dinâmica se faz necessária. Marx não viu um mundo de ativos muito líquidos. De fato, não viu, mas suas determinações demonstram como a moeda pode não ser somente o dinheiro. Ou melhor, a expressão do capital pode não ser somente a moeda. O que lhe confere essa característica é ser o melhor representante do capital, o que melhor expressa as determinações que constituem o capital. O que permite dizer que qualquer mercadoria que assuma essas funções especiais, identificadas por Marx, pode ser considerado o que ele considerou moeda. Logo, podemos dizer que para Marx, a moeda é o representante do capital por ser meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Mas ela não é o valor. O valor não pode ser quantificado em moeda, porque a moeda não tem a propriedade que determina o valor, que é o trabalho. Tá, mas por que o capital só se constitui enquanto tal na circulação? A realidade material demonstra que a economia mercantil capitalista se desenvolveu a partir de duas formas de trocas comerciais. Uma onde ocorre M de M', ou seja, a troca se estabelece da seguinte forma: mercadoria, dinheiro, outra mercadoria, sendo o dinheiro um instrumento para trocar uma mercadoria por outra, e isso é determinado pela diferença de utilidade que as mercadorias têm para os seus possuidores, onde ambos, por entender essa diferença, livremente trocam. Passando então a uma troca mais especializada, onde D, M, D', ou seja, dinheiro, mercadoria mais dinheiro. Só um detalhe, uma forma de troca não invalida a outra. As duas passam a coexistir. Tá, mas por que dinheiro volta a ser mais dinheiro? Porque sendo esse o representante do capital, ele é, em última instância, o que ou quanto de M que se pode consumir. E não sendo uma mercadoria qualquer, sendo especial porque pode ser trocada por qualquer outra mercadoria a qualquer momento, a única finalidade dessa troca é mais dinheiro. Se partirmos de uma ideia de justeza nessa relação, como numa operação de simples troca, já que o princípio da liberdade de troca se dá pela justeza, como uma simples troca pode resultar em mais dinheiro no final da equação?
Isso é decorrente do M em questão, a outra mercadoria especial da sociedade mercantil capitalista, a força de trabalho. Se o meio de produzir valor ao capital, mais D ou D', sendo D o representante material do capital, foi a força de trabalho, o M, a mercadoria usada como meio de troca. No caso, transformação. E se D' é maior que D, a única forma de D ter aumentado é M ter ficado sem uma parte. Ou seja, sem parte do valor que lhe era de direito numa troca justa. Este é o argumento central do mais-valor. Sem essa exploração, não há produção do capital, não há reprodução e não há circulação. Há de haver circulação. Premissa de um sistema de trocas, portanto, é necessário produção para haver aumento do valor do capital, ou seja, para se produzir mais capital. E nessa equação, a exploração é inevitável, é parte constituinte. Toda essa determinação decorre da determinação do valor. A determinação do valor decorre da determinação que o trabalho é a única forma de comparar quantitativamente mercadorias distintas. Transformar valor em preço e abstrair um nível cada vez maior de determinações em relação ao preço não resolve dois problemas. A necessidade de expansão permanente da economia capitalista, já que capital é circulação e circulação implica em demanda, e, portanto, em produção. E, em segundo, não elimina a contradição entre a exploração e a justificativa moral baseada na liberdade que, a princípio, sustenta o modelo capitalista de produção. A maioria dos economistas vulgares, sobretudo os austríacos, se dedicaram a atacar a concepção de valor em Marx, portanto, de mais valor em Marx. Isso não ocorreu de maneira aleatória, mas por compreender que estes são os pontos mais difíceis de criticar nas determinações de Marx. E, como marginalistas, se livraram do problema desprezando as concretudes como um fruto da dialética histórica que constitui o ser social e suas relações, e resumem capital a um bem com valor de troca, e valor ao seu facilitador em meio à economia mercantil capitalista. Escondem sua visão aristocrática de mundo, transformando sutilmente valor em preço e colocando o problema na relação da administração, produção, circulação. E como todos marginalistas, não conseguem determinar o preço somente através da demanda, por ser um argumento circular. Keynes foi, talvez, o economista vulgar mais brilhante. Ele conseguiu, ao menos, perceber que se fazia necessário uma teoria sobre a moeda para a economia mercantil capitalista. Os clássicos não acreditam nisso, pois, misteriosamente, consideram a moeda uma mercadoria que serve como e simplesmente um meio de troca. Mas Keynes não. Keynes percebeu as mesmas características na moeda que Marx, mesmo partindo de uma perspectiva marshalliana, portanto, marginalista. Keynes compreendeu que a moeda só se constitui enquanto tal se, além de meio de troca, ela também for unidade de conta e reserva de valor. Keynes não questiona o que determina o valor, porém, ele identifica que a moeda só existe se tiver valor e que ela só funciona como tal se realmente expressar valor na economia de mercado. Ele aponta causas que podem fazer a moeda perder as características que lhe são necessárias, podendo até deixar de servir de instrumento de troca. Uma dessas causas é a inflação.
Keynes afirma ainda que a moeda só é unidade de conta se for o ativo com menor taxa de juros própria na economia e, portanto, se for o ativo muito líquido que oscila mais devagar. Sem isso, ela não consegue pautar os preços. E os agentes econômicos voltam a trabalhar com preços meramente relativos. Ou seja, Keynes, como um liberal, oculta o valor na sua concepção sobre macroeconomia. Ele aceita as determinações sobre o preço e reconfigura as determinações sobre moeda ao dar a ela uma teoria própria, na busca de um modelo de equilíbrio geral. Mas Keynes demonstrou que o crescimento da demanda é determinação para o funcionamento da economia capitalista, o que equivaleria em Marx à determinação da circulação decorrente da produção. São determinações quase iguais, mas com origens completamente diferentes. Marx demonstrou que a circulação se faz necessária porque o capital só se materializa na troca, não na produção. Assim, a produção precede a troca. A produção do mais-valor acontece na materialização do valor, que ocorre na troca, ou seja, se não se materializar a troca, o D lá da equação não se transforma em D'. Não há lucro, nem há produção de capital. Também não há exploração. Keynes, através da sua teoria, abre margem para a compreensão da moeda como dívida pública, resolvendo assim o problema da expansão de crédito presente no modelo de produção mercantil capitalista. Esse crédito, visto como crédito para investimento, é determinado por Marx na materialização do capital. Para Keynes, ele é o condicionante para o equilíbrio do balanço de pagamentos dos bancos emissores de moeda, portanto, para o funcionamento da economia de mercado. O fato de Keynes ter chegado às mesmas determinações sobre a moeda, coincidindo com o que Marx determinou, porém não ter concluído o restante do processo decorrente dessas determinações, ocorreu em função da premissa assumida por Keynes de não compreender o que é o valor na economia de mercado. Os liberais mais vulgares atribuem exclusivamente à poupança a responsabilidade de financiar o crédito para investimento. Um argumento ingênuo, porque o investimento precede a poupança. Só poupa quem tem o que poupar. E para se ter algo, foi necessário produção. E para haver produção, há de se ter investimento. É um argumento que despreza como se deram historicamente as relações que determinaram a posse que possibilita o investimento. A questão é que Keynes, mesmo percebendo as falhas do pensamento clássico em relação à economia de mercado, não resolve o problema que se apresenta, a necessidade de constante expansão do capital. Uma expansão ilimitada em meio a uma realidade material limitada. Os liberais à direita de Keynes, embora não admitam, sabem da contradição dos meios de pagamento, sabem da impossibilidade da manutenção de um sistema que depende do crescimento da demanda eternamente. E também sabem que uma restrição ao crédito provocaria um cataclismo econômico difícil de se resolver sem uma revolução. Então, negam Keynes tentando resolver o problema a partir de uma outra perspectiva. Se Keynes não foi desonesto, admitindo que ele só se valeu de sua tradição marshalliana ao omitir a determinação do valor e ao abordar a economia mercantil capitalista somente a partir da perspectiva da dinâmica dos preços a partir da demanda, produção, circulação, e se ele constatou as mesmas determinações, teria ele percebido a insustentabilidade do sistema? Não. Justamente em função da capacidade do capitalismo de se reinventar para permanecer o mesmo. Essa, portanto, foi a proposta keynesiana. Os liberais sabem que o valor se expressa em moeda,
Sabem, portanto, que a moeda tem que ter um caráter expansionista, já que o valor, para ser enquanto tal, já que ele expressa o movimento do capital, tem que advir da expansão da circulação. A solução se encontra em estabelecer um outro meio de pagamento que seja sustentável, ou que simplesmente se sustente por mais tempo. Ou seja, os economistas liberais vulgares continuam tentando resolver a equação produção barra circulação sem resolver a contradição do valor. Essa é a proposta ortodoxa liberal. Aí chego ao último ponto desse vídeo. Sendo a economia uma ciência humana, portanto não natural, sendo essa um instrumento da política, já que a economia é uma produção humana, afirmo que a economia política é determinada pelo Estado, e esse é constituído através de um processo de relação de poder. Podemos dizer assim que a economia está sujeita às determinações do Estado. Esse é um instrumento de poder da classe dominante. No capitalismo, a classe dominante é formada pelos detentores do capital. É a classe beneficiada por esse sistema, a classe exploradora. Se esse sistema apresenta determinações que impossibilitam sua sustentabilidade no longo prazo, podemos admitir então que haja superação desse arranjo econômico de modo inevitável. O que Marx demonstrou que ocorreu em todos os modos de produção baseados em um Estado que invariavelmente é um instrumento da classe que o constituiu, a classe dominante. Marx demonstrou que existiam em todos esses sistemas antagonismos de classe que cresceram até se tornarem insustentáveis a ponto de promover a transformação do modo de produção. Isso não significa necessariamente em uma superação da sociedade do capital. Marx argumenta que se não houver intervenção da classe explorada e estabelecimento do fim do Estado como instrumento de classe, o Estado vai encontrar meios de ressignificação, de mudar para se manter o mesmo, de encontrar um outro meio de pagamento que assuma as características determinantes de um representante legítimo do capital numa sociedade de mercado, ou simplesmente vai se reorganizar, mantendo a existência de uma classe dominante e de uma classe explorada. Isso não é determinismo. Não se pode afirmar como se desenrolará o processo, nem seu fim. Trata-se de uma constatação. Mas em relação à sociedade de mercado, pode haver um limite para as ressignificações? Pode. Não há como determinar sobre o que não está posto. A questão é, se a massa de trabalhadores não conhecer as determinações do capital, nunca reconhecerá a exploração inerente a esse sistema. Assim, mesmo sendo inevitável o colapso, a crise e a transformação, a superação da exploração de uma classe sobre outra só poderá vir com a consciência da classe explorada, a classe trabalhadora. Os momentos de crise e de colapso são os melhores momentos para convencer a classe trabalhadora dessa necessidade. São nesses momentos que os antagonismos estão mais expostos. A cultura dominante é a cultura da classe dominante. Por isso, essa tarefa é ingrata. Lutar por pessoas que não aceitam as determinações encontradas por Marx no sistema de exploração capitalista não é fácil. As pessoas se iludem com um ideal de liberdade, que aparentemente lhes permite sair de uma condição de explorado para a condição de explorador e assim se renderem do tempo de sua exploração, explorando outros. Essa cultura ilude o trabalhador com a cenoura que colocam na sua frente para que ele saia correndo, desesperado como uma lebre atrás do sonho dourado. Só que o trabalhador está correndo em uma roda.
E a cenourinha vai se manter no horizonte à frente de seus olhos para sempre, sendo o sistema apenas responsável por evidenciar as exceções que se sentam e comem a cenoura, transformando algo que constitui a regra, a exceção, em regra. Essa grande contradição do capitalismo de possuir recursos infinitos numa realidade finita, mas pela necessidade da existência de um exército industrial de reserva, vivendo em condições péssimas. Sem ele, a mercadoria salário seria um entrave para o fluxo de capital. O capital, na sua produção, gera expansão. Gerando expansão, ele gera mais exploração para continuar gerando expansão, para gerar mais exploração. Ele absorve mais força de trabalho, mas ao absorver mais força de trabalho, ele gera mais concentração na medida em que o valor socialmente se constitui através do trabalho. E a expansão do capital é, em síntese, a expansão da produção, portanto, expansão da exploração.